Doutor, a gente falava dos problemas mais comuns nesta época do ano. Os resfriados, as gripes, as sinusites. Como que a gente pode evitar isso? Para a pessoa pegar uma infecção respiratória, uma sinusite, uma bronquite, como você falou, precisa ter dois fatores. Primeiro é a agressão do meio externo, que é gelado, friagem, choque térmico, excesso de poeira, baixa umidade. Então, tudo isso faz com que agrida o organismo. A gente chama de agressão do meio externo. Além disso, se fosse só isso, no inverno, todo mundo que sai de dentro de casa quente, no frio, todo mundo ia ter uma sinusite, ia ter uma pneumonia. Além da agressão do meio externo, tem que ter uma diminuição da resistência do meio interno, uma queda do sistema imunológico do meio interno. E essa queda do sistema imunológico pode ser causada por doenças, linfoma, AIDS, diabetes, anemia falciforme. Então, tem várias doenças que levam à queda do sistema imunológico. Esses pacientes têm que ter uma vigilância um pouquinho maior e uns cuidados um pouquinho mais apropriados. E a resistência também pode ter uma queda transitória, decorrente de alguns fatores do meio, como depressão, estresse, regimes inadequados. Tudo isso faz com que o sistema imunológico caia. E o teu organismo ele não fala, olha, cuidado que eu não estou legal. Então, você sai de casa, toma aquele vento frio de manhã, nessa época do inverno, isso, associando as duas coisas, a pessoa provavelmente vai ter um quadro de uma infecção respiratória. Então, são fatores internos e também externos. Perfeito. O ideal é manter uma alimentação, uma dieta boa, né? Uma boa dieta, saudável. Exatamente. E também praticar exercícios físicos. E o que mais que o senhor recomenda? Então, a comida é matéria-prima para a produção de anticorpo. Então, uma pessoa bem nutrida, teoricamente, teria um sistema imunológico adequado. Uma hidratação. A hidratação é muito importante nessa época, porque a mucosa respiratória, que é o tecido que reveste a via respiratória, nesse tempo de umidade baixa, ela resseca. E ressecando, ela faz soluções de continuidade, que propicia a infecção. E é justamente nessa época que as pessoas tomam menos água, né? Exatamente. Então, a hidratação é muito importante, porque você, bem hidratado, você vai manter essa mucosa úmida. E manter a umidade também em casa, né? Tentar, nós chegamos aqui no ano passado a 11, 12% de umidade relativa do ar, que é compatível com a umidade do deserto. Né? Quando chegar a 30%, já começa a ficar insustentável a situação. Ontem aqui em Araçatuba estava a 39%. Então, nós já estamos em fase de alerta já. Então, a gente tem que ter o cuidado, o uso de umidificador ajuda bastante. Isso à noite, durante o dia? Não, o ideal é à noite, porque a pessoa fica 8 horas dormindo, né? O melhor é à noite. O problema do umidificador, assim, se ele aumentar muito a umidade do ambiente, esse ambiente fica propício a criar fungos, bolor, e isso também faz mal para o aparelho respiratório. Então, o recomendável é que a pessoa chega à noite, liga o umidificador, deixa o umidificador ligado lá, quando vai dormir lá para meia-noite, desliga o umidificador, o ambiente ele vai manter úmido até o outro dia. Quem não tem umidificador, pode fazer colocar bacia com água no quarto? Pode. Você colocando água dentro do quarto, mantendo a porta do banheiro aberta, porque o banheiro é o cômodo da casa mais úmido que tem, né? Então, mantendo a porta do banheiro aberta, você usando toalhas molhadas, isso ajuda a aumentar a umidade. Não aumenta a nível tão satisfatório, mas é menos pior com isso do que sem isso. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a gripe suína? No ano passado, nós tivemos 6 casos suspeitos esse ano em Araçatuba, nenhum confirmado, 5, aliás, foram descartados, 1 não chegou a se confirmar porque não foi feito o exame. Ainda preocupa? Olha, eu estou muito confiante nessa vacina que foi feita esse ano, mas a gente só vai ter os resultados quando acabar esse inverno, né? No final do inverno é que nós vamos somar os cacos e nós vamos ver o que sobrou. O ano passado nós tivemos um caso assim, meio alarmante, porque chegou a ter pânico na população. E era novo, né, doutor? Era um caso novo e na realidade, alguns casos que deram negativos, eu tenho certeza que porque foi feito a coleta do material já numa fase que já não estava mais para detectar. Eu tive alguns casos, inclusive de óbito, que o quadro foi muito compatível com a evolução clínica da gripe suína, com infecção
do respiratório, insuficiência respiratória e as lesões pulmonares bem características. E esses pacientes também deram negativos, mas assim, tinha juba de leão, tinha rabo de leão, eu acho que era leão mesmo. Correto. Agora, quais são as dicas aí para se evitar a gripe suína também? O governo ele disponibilizou para a população a vacina, e ele, como não tinha vacina para todo mundo, porque na minha opinião todos deveriam ser vacinados, todos. Então, como não tinha a vacina para todo mundo, ele fez um estudo epidemiológico e estatístico do ano passado, que foi uma experiência curta, que foi apenas um ano, né, que nós tivemos contato com esse vírus, e pegou a população que foi mais comprometida e entrou com essa vacinação com a prioridade nessa faixa etária, né, em alguns pacientes gestantes, que foram as pessoas que tiveram maiores complicações. Embora eu acho assim, que sobrou vacina, eu não sei se está sendo feito, eu não trabalho na rede pública, mas me parece que sobrou um pouco de vacina, e tem algumas pessoas, até alguns pacientes me falam, olha, eu fui lá e consegui tomar a vacina ainda, eu não estava nem na faixa. Eu acho que, se não tiver, que vá para uma rede privada e faça a vacinação, porque nós vamos saber, na realidade, o resultado no final do inverno. Mas eu fui uma das primeiras pessoas a tomar a vacina. Doutor, isso independentemente da idade, né? Independente da idade. O que nós vimos de interessante nessa epidemia foi que as pessoas mais comprometidas eram as pessoas jovens, menores de 50 anos. E aí saiu-se uma dúvida: será que a vacina da gripe sazonal, da gripe comum, protegia contra a gripe suína? Por quê? Porque eu não tive nenhum paciente com suspeita, paciente acima de 60 anos. E essa vacinação, ela já está sendo, a vacina da gripe sazonal, ela já está sendo feita há alguns anos no Brasil. E uma das hipóteses era essa, mas os pesquisadores, eles detectaram que esse vírus agora da gripe suína foi semelhante ao vírus da gripe asiática. Então, esses pacientes acima de 50, 60 anos, de um jeito ou de outro, eles tiveram contato com esse vírus e adquiriram uma certa imunidade. Seja lá qual for, isso também é hipótese, seja lá qual for a coisa, eu acho que todos deveriam ser vacinados. Correto. Doutor, eu agradeço muito a sua entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado a todos.